dificulta muito um AVC de fossa posterior é você ter comprometimento do nervo craniano e você ter sintomas cerebelares. Por exemplo, tontura na urgência, vertigem súbita na urgência, paciente que nunca teve história de tontura na vida, teve um quadro agudo, diferente, com tontura, tem uma alteração de nervo craniano, você tem que pensar em AVC de fossa posterior. Tem manobras que a gente usa na urgência para avaliar, a gente usa muito HINTS, que é uma manobra de exame físico para avaliar a possibilidade se aquilo se AVC ou não. Mas eu quero que você entenda, compreenda, tá? Isso aí já é um pouquinho mais avançado. Então, na circulação posterior, vai vascularizar o sistema vertebro-basilar, que vai vascularizar a fossa posterior, que é composta por tronco e cerebelo. Ok? Até aí, tranquilo. Então, um AVC no sistema vertebro-basilar e vertebral, da circulação posterior, um AVC na circulação anterior, vai pegar aqui o que a gente chama da superfície lateral do cérebro e da maioria dos sintomas. É muito mais comum esse AVC na circulação anterior. Agora, dividindo um pouquinho mais a ideia do AVC. Essas artérias aqui, ó, essas grandes artérias, aqui é um esquema, mas elas circulam, as grandes artérias, elas circulam, também falei isso na primeira aula, circulam no espaço subaracnoide. Essas grandes artérias circulam no espaço subaracnoide. E tem uma patologia que forma nessa região, que são os aneurismas cerebrais. Tá? E os aneurismas cerebrais, eles, quando rompem, que é a forma mais comum de descobrir, eles vão dar a hemorragia subaracnoideia. No caso, por ruptura de aneurisma, hemorragia subaracnoideia espontânea. Se fosse trauma, hemorragia subaracnoideia traumática. Então, esse sangue, geralmente, ele desenha o polígono de Willis. O polígono de Willis. Deixa eu ver se cabe aqui para não precisar. O que é o polígono de Willis? Você tem a carótida vindo, e ela bifurca. Carótida de um lado, carótida do outro. E ela bifurca em cerebral anterior, você já viu aqui, a cerebral anterior, e a cerebral média vai para a lateral. Cerebral anterior, e a cerebral média vai para a lateral. Cerebral anterior continua do outro lado. Tem uma arterinha que também, aí eu vou mostrar aqui, ó. Aí você tem porção mais posterior, você tem a vertebral de um lado, e a vertebral do outro lado. E essas vertebrais formam a artéria basilar. E a artéria basilar, ao final dela, você tem uma arterinha que sai com a cerebral posterior de um lado, cerebral posterior do outro lado. Há uma comunicação da circulação anterior com a circulação posterior. Essa comunicação se dá por uma artéria comunicante. Se eu comunico circulação anterior para posterior, eu chamo essa artéria de comunicante posterior. Mesma coisa do outro lado. E se eu tenho uma comunicante posterior, eu tenho uma comunicante anterior, que ela comunica as duas cerebrais anteriores. Tá? Eu tenho só uma comunicante anterior, mas eu tenho duas comunicantes posteriores. Tá? Isso aqui é o famoso polígono de Willis. Tá? Por que eu estou mostrando isso? Os aneurismas acontecem nessas topografias. Um aneurisma de cerebral média, um aneurisma de comunicante anterior, um aneurisma de comunicante posterior. E esse sangramento, quando eu sangro nessas regiões, como é que vai ficar o sangue na imagem, na tomografia? Vai desenhar o polígono de Willis, porque esse sangue vai escorrer preenchendo o local que estão essas artérias. Então é muito comum na imagem, você vê na tomografia, um sangramento que desenha o polígono de Willis, que é o que eu vou mostrar aqui hoje também. Então, quando você fala é súbito intensa, o paciente nunca teve isso antes. Súbito, intenso, nunca teve isso antes, até desmaiou, vomitou, passou mal, você tomografa e vê isso aqui, é hemorragia subaracnoideia espontânea, que o principal motivo é aneurisma cerebral. Diferente, ó, desse aqui, ó, isso aqui são grandes artérias. Por que eu fiz esse desenho aqui? Existem pequenas arteríolas que vascularizam essa parte profunda do cérebro. Elas saem da cerebral média, a maior parte delas. Elas chamam artérias lenticulo-estriadas. Estriadas já com a referência de ir para o corpo estriado. Tudo. E existe uma patologia também de AVC, com AVC hemorrágico, que quando você tem... Geralmente a história é essa. Ele tem pressão alta, mas usa muito bem o remédio, não faz acompanhamento, já não usa há um tempo, aí está tendo oscilação pressórica, teve um pico hipertensivo, aí desmaiou, tem uma dor de cabeça muito forte, estava tudo bem ali comendo e passou mal. É súbito, a história é súbita. O que acontece?
você tem um pico hipertensivo e essas pequenas arteríolas rompem dentro do cérebro e formam hemorragias dentro do cérebro, não no espaço, porque essas pequenas arteríolas perfuram a pia máter e vascularizam dentro do cérebro, diferente das grandes artérias que formam aneurismas. Então, são patologias diferentes, tá? O AVC é hemorrágico, mas com mecanismos diferentes. Vai produzir também uma imagem diferente. Ok? Que é o que a gente vai olhar aqui. Resumão, isso aqui é a circulação anterior, que é a circulação carotídea, isso aqui que é vértebro basilar, circulação posterior. A circulação anterior, que a artéria carótida interna se bifurca em cerebral médio e cerebral anterior, cerebral médio é a principal, por ser mais calibrosa, e vascularizar toda a superfície lateral, com todas as áreas de Brodmann, giro para central, área de Broca, área de Verne, então isso tem uma importância muito maior. E as pequenas artérias que saem do cerebral médio vascularizam essa parte profunda, tem uma importância clínica muito grande, que eu vou mostrar na imagem para vocês. Circulação posterior, queixas relacionadas mais da fossa posterior. Tem que estar envolvimento nervo craniano, tem que ter envolvimento ali de cerebelo. Geralmente a gente percebe por desequilíbrio, tontura, vertigem. No agudo é mais isso, tá? Um pouco de coordenação. Coordenação tem que ser coisas mais crônicas. Não é comum ver paciente incoordenado, estou pensando já em AVC, não é comum. O comum no cerebelo, no AVC, é tontura e vertigem. Ok? Estamos entendidos até aqui? Porque agora eu vou mostrar imagem. Já discuti um pouquinho das etiologias com vocês, foi o slide anterior, que foi a folha anterior, que vai servir muito mais para a próxima semana. Hoje eu mostrei um pouquinho de vascular, porque eu vou mostrar agora imagens para a gente correlacionar com a anatomia vascular, para dar bagagem dessas 3 aulas, e quem já tiver assistido algumas aulas do treinamento, para a próxima semana a gente discutir casos clínicos. Ah, tem um plus, esse é o grupo 2. Eu ia agora porque o Davi está aqui. Davi, não sei se você está aí, mas o Davi vai fazer uma aula amanhã para responder questões. Se você ainda está na faculdade, ainda vai passar por essas questões, vai ter alguma prova, vai ter algum concurso, ele vai fazer a aula só de questões. Questões que caem em prova, questões que caem em concurso, tá bom? Então, quem ainda não passou, quer assistir, vai adorar. Amanhã é uma aula só de questões, tá? Eu vou mandar, eu não sei, Davi, você mandou o link, né? Eu não passei para a menina do suporte. Vou passar hoje para poder distribuir para todo mundo. A aula do Davi é amanhã, 8 horas. Quem quiser assistir, pode entrar, assistir, mas vai ficar gravado. Na verdade, o que eu quero mesmo é que ele deixe gravado, porque eu preciso deixar isso para todos os grupos. Mas o grupo de vocês, que é onde está o Davi, é o grupo que, se quiser entrar amanhã para participar, pode participar com ele, tá bom? Então, amanhã, 8 horas, tem a aula do Davi. Eu vou mandar distribuir o link para todo mundo, aí assiste amanhã com ele, mas se não puder assistir, vai ficar gravado, depois a gente coloca lá. Certo? Davi depois confirma se eu tiver falado errado, mas acho que é amanhã 8 horas mesmo. É extra, aula de questões extras. Certo? Vou mostrar agora aqui exercícios. Vamos exercitar com o quê? Com imagem. Não tem nada melhor que imagem, na minha opinião. Falando em imagem, é a Letícia, lembrei. A Letícia, que essa parte de imagem é muito importante para o ser, né, Letícia? A gente conversou semana passada, né? Então vai ser legal essa parte aqui do ser. Imagem. Olha só. De novo. Mas é neuroanatomia. O Davi concordou. O Davi confirmou, 20 horas aí, isso. Então quem quiser. Davi, se você tiver o link, já coloca aí também. Você bota aí também o link, se tiver, porque facilita, às vezes eu deixo muito para cima da hora para passar, e às vezes a pessoa queria assistir. Se tiver, coloca o link aí também, tá bom? Então vamos lá. De novo, não é neuroanatomia sozinha, né? Neuroanatomia aplicada à imagem, a caso clínico, a falar de mais coisas, é o que a gente vai fazer. Então vamos lá. Essa é uma tomografia de um AVC isquêmico. O que tem no AVC isquêmico? O AVC isquêmico não é uma oclusão arterial? Então, o que aparece na imagem? Eu preciso ver na imagem o cérebro sofrendo. E o cérebro que sofre no AVC isquêmico, ele fica hipodenso, escuro na tomografia. Só que, essa é a pegadinha que muita gente cai quando começa a trabalhar. Só que nas primeiras horas, essa tomografia, no primeiro dia, essa tomografia é quase que inocente. Você não vê essa tomografia com o cérebro sofrendo. Você não vê aqui o hipodensidade preto de isquemia, não vê. O que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo aqui? Isso é líquido de ventrículo, a gente já estudou na primeira aula. Não é, tá bom? Aí, essa é uma imagem clássica, isso cai muito